Então, vamos continuar aqui as orações subordinadas adverbiais. Observe aqui, sempre lembrando. Identifique o verbo, depois separe as orações. Então, aqui tem, a noite foi tão fria que a superfície do lago congela. Então, nós temos aqui e temos congela. Então, nós temos uma oração, é um período composto. Aí, o segundo passo é encontrar a conjunção, né? Então, a gente tem aqui a conjunção. É que ela está aqui no que. Então, você vem aqui e destaca, ó, que. O que que a gente percebe? Então, aqui a gente separa, ó, como a oração subordinada adverbial indica circunstância, olha o detalhe que vocês vão ficar atentos. Essa aqui, que é a oração principal, a noite tão fria, e a superfície do lago congela, toda essa oração aqui, ó, toda essa oração, ela tem uma circunstância em relação à primeira. Percebeu? Ó, a noite foi tão fria que a superfície do lago congela. Então, toda vez que você perceber que esse advérbio bem aqui, ó, esse advérbiozinho bem aqui, ó, tão, aparecer na oração e não for comparando, tá? Não for assim, Maria é tão bonita quanto Josefa, você vai dizer que essa segunda oração, que a superfície do lago congela, ela vai ser uma oração, tá? Uma oração subordinada adverbial consecutiva, tá? Ela é consecutiva, ela é consecutiva porque, perdão, agora deu probleminha, né? Consecutiva porque ela tem valor de consequência, tá? Então, ela indica consequência. Então, se ela indica consequência, ela vai ser uma consecutiva, certo? Então, as orações subordinadas, substantivo consecutiva, elas vão trazer na oração principal um tão, um tanto, um tal, que vai intensificar a consequência. Para vocês, talvez achem mais fáceis, porque a gente usa causa e consequência na redação. Fica atento a isso. A passagem era tão cara que desisti da viagem. O que a gente observa aqui, ó? Que é, esse desistir, ó, que desistir da viagem é a consequência da passagem ser tão cara. Então, ó, toda vez que você perceber aqui, ó, e na oração principal tem um tão, tem tanto, tem quanto, e não está comparando, ela vai ser uma oração subordinada substantivo, ou adverbial consecutivo, tá? Então, aqui, ó, nós temos uma oração e subordinada adverbial consecutiva. Por que que ela é consecutiva? Porque ela indica consequência, tá? Então, ela vai se apresentar dessa forma. As, con- as conjunções mais usadas é tão que, tanto que, né? Então, você vai ficar atento a isso em relação à oração consecutiva. Toda vez que você perceber que a segunda oração, ela traz uma consequência da primeira, ela vai ser consecutiva, ok? Então, vamos por exemplo 8. Quanto mais circularem na cidade, mais confuso está o trânsito. Então, o que que eu percebo? Que essa oração bem aqui, ó, mais confuso está o trânsito, não tem conjunção. Então, significa que a conjunção está na primeira oração. Então, se ele está aqui na primeira oração, significa dizer que, ó, quanto mais é uma conjunção, ó, mais é uma conjunção.
Eu vou olhar qual é a relação que essa conjunção estabelece. Ó. Quanto mais carros circularem na cidade, mais confuso será o trânsito. Eu vou dizer que essa oração, quanto mais ela é uma oração, ela é uma oração subordinada adverbial proporcional. Oração subordinada adverbial proporcional. Por quê? Porque ela indica proporção. Quanto mais carros circularem na cidade, mais confuso será o trânsito. E essa oração que não tem conjunção, ela vai ser a oração principal. Entenderam isso? A oração principal é aquela que não tem conjunção. Pode vir na ordem direta, na ordem inversa, não tem problema. O detalhe aqui é, toda vez que a oração subordinada vier anteposta à oração principal, tem vírgula. Ah, é obrigatório. Percebe que ela vem aqui na ordem direta, ó, a 6 e a 7, não tem vírgula. Não é necessário. Por quê? Porque ela está na ordem direta, mas ela vem inversa, tá? Aí fica opcional. Então, proporcional é a proporção que eu estudo, eu aprendo. Quanto mais eu estudo, eu aprendo. Certo? Então, você vai olhar e são essas as mais usadas. À medida que eu estudo, eu aprendo. Então, essas são as conjunções proporcionais mais utilizadas. Os fiscais agiram com rigor, né? Na verdade, é com rigor, tá? Eu que digitei errado. Então, aí, os fiscais agiram com rigor, como determinou o prefeito. Então, você observa que essa primeira oração, os fiscais agiram com rigor, não tem conjunção. Se ela não tem conjunção, ela é uma oração principal. Se eu vejo que na segunda tem, ó, ela vai ser a subordinada. Qual é a conjunção aqui? É como. Esse como, lembra lá da causal? Esse como, ele tá no meio da oração, ele não tá no início, porque se ele estivesse começando aqui, ele seria causal. Essa primeira oração a gente chama de oração principal, né? OP, oração principal. Observem aí, oração principal. E esse como determinou o prefeito está dando ideia de conformidade. Ó, eu poderia substituir por conforme. Então, se ele está aqui substituindo conforme, então eu vou dizer que ela é uma oração subordinada conformativa, tá? Então, oração subordinada conformativa. Conformativa é aquela que dá a ideia de conformidade. Então, você tem aí, tudo saiu como planejado. Então, aqui, ó, regular, tá? Então, fique atenta a isso. Subordinada conformativa. Você pode substituir por conforme, ou você pode substituir por esse aqui, ó, segundo. Né, ó. Segundo, conforme, como. É o mesmo valor. Segundo informou a meteorologia, o tempo será de sol no feriadão. Você vê que há uma certa regularidade, ó, não muda. É uma escolha. Tudo eu planejei no início do ano e tudo que eu planejei saiu conforme planejado. Então, é essa ideia que a gente tem. Então, a oração subordinada, conformativa, ela dá a ideia de conformidade. Então, essas são as conjunções mais usadas. Então, como, que tem valor de conforme, vai estar no meio da oração, segundo e conforme, tá? Na hora que você vê, já sabe. Verbial, conformativo. Então, fiquem atentos a isso, ok? Vamos para a última. A última diz assim: mesmo que estivesse chovendo, pescadores iam para o mar, tá? Ignora esse 9 aqui, acho que foi eu digitando. Então, observe que lá no início você tem, ó, mesmo que, ó,
mesmo que. Você tem aqui diante da vírgula, você tem diante da vírgula, depois da vírgula, os pescadores. Ó, você vê que aqui começa a segunda oração com o artigo, ó, não tem conjunção. Então, essa oração aqui vai ser a oração principal. Então, mesmo que estivesse chovendo, então, mesmo que vai ser a conjunção. Mesmo que. Então, se mesmo que tá ligando essa oração, ó, ela que vai ser a subordinada adverbial, tá? Então, a oração subordinada adverbial. Por que que ela é uma adverbial? Porque ela indica circunstância. Mesmo que estivesse chovendo, os pescadores iam para o mar. O que que você viu de diferente? Se está chovendo, geralmente os pescadores não saem. Então você vê que a primeira oração, ela traz uma ideia que se opõe à primeira. Então, nesse caso, a gente chama de concessão. Então, ela é uma concessiva. Então, as orações subordinadas adverbiais concessivas são aquelas que vão trazer ideias opostas, que a gente usa muito na redação. Quais são as coesões mais usadas? Embora, a gente utiliza muito, ainda que, tá? Então, essas são as que vocês, mesmo que, apesar de que, ó, vocês vão olhar que são conjunções que vão estabelecer uma relação de oposição, tá? Então, essas são as 9 orações subordinadas adverbiais. Então, na próxima aula, a gente vai treinar questões para vocês ficarem craques. Então, estudem, vejam aí, ampliem seu olhar, façam um mapa mental das conjunções de cada oração subordinada adverbial, ok? Então, um cheiro nos olhos e até a próxima.